Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você que nos escuta aí do outro lado. Estamos aqui na UniFM 107.9 para mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro. E hoje, em mais um programa do Ciclo do Livro, a gente vai conversar sobre comunicação com a Denise e a Grace, que Olá. São nossas colaboradoras, nossas amigas lá na editora, que vão trazer um pouquinho da programação para o ano, as nossas agendas, que agora a gente vai fazer essa agenda mensal, dentro do período letivo, né? Focando em cada um dos centros. Vamos conversar bastante sobre projetos, sobre o nosso UFSM móvel, que está em vias de circular por aí. Então, vou começar com a Denise. Muito bem-vinda. Olá, Jéssica. Boa tarde, Jéssica, Grace e ouvintes. É uma alegria estar aqui no programa. Te parabenizo mais uma vez, já te falei várias vezes, né, pela iniciativa tua e do professor Enéas de idealizar e planejar o nosso podcast, né, com muito carinho, com muito cuidado. Que estamos vendo frutos já, né? Exato, né? Então hoje vamos falar de comunicação e ele é, né, se não a mais importante novidade do ano passado, assim, em termos de comunicação, acredito que sim, na nossa editora, né? E é uma grande satisfação a gente estar aqui hoje para conversar contigo. Vamos começar, então, falando sobre história de cada um, como é que viemos parar aqui, né, Denise? Como é que tu te recorda, assim, as primeiras vezes que tu olhou para a coisa da comunicação com um olhar do tipo, eu gostaria de fazer parte disso, eu gostaria de trabalhar com isso, uma coisa diferente? O que te chamou a atenção? Assim, a primeira vez que tu te lembra? Sim. Esses dias, até nós conversávamos, acho que era eu e a Grace na editora, né? Sobre a infância e sobre as nossas brincadeiras preferidas e a relação com a nossa profissão, né? E eu ainda comentava que eu vejo que isso está muito relacionado, assim, para mim. E acho que é uma coisa boa, né? Porque está muito, então, se a gente recorda, faz essa ligação, né? Acho que está muito relacionado com aquilo que a gente gosta de fazer de verdade, né? E gosta de trabalhar. Então, se eu for voltar no tempo, assim, comentar com vocês de onde que eu comecei a ver esse lado da comunicação, eu acho que foi ainda bem criança. Eu me recordo de ser uma criança tímida, ainda me considero uma pessoa tímida, mas uma criança muito curiosa ao mesmo tempo. Então, tudo que tinha para participar na época da escola, eu queria participar. Era o coral, era a banda, era grupo de dança. E nessa época, eu tinha acho que uns 8 anos, o meu avô, minha família era muito ligada ao meio tradicionalista, em São Cepé, sou natural de São Cepé. E o meu avô assumiu o patronato de um CTG, e junto com ele o pai e a mãe também, né, assumiram essa função, e eu junto, sempre junto, né. E aí fui prenda mirim. Então, eu fui vivenciando muito do que eu digo que eu gosto de fazer hoje, mais assim que eu percebo na comunicação, que são os eventos. Foi esse meu primeiro contato, foi nessa época aí. Que nós organizávamos as atividades, tudo, eu recepcionava os visitantes. E tem uma comunidade muito forte, né? O pessoal se junta muito, né? Participa muito. Sim, muito unido, né? E lá, assim, é bem forte, assim, tem várias entidades para o tamanho da cidade, né? E então era isso, eu me envolvia desde da organização, né, na véspera, e recepcionar as pessoas, e acho que isso também está muito ligado com a minha opção de curso, né, quando eu fui optar pelo turismo, né, que é a minha formação, desse lado de receber bem as pessoas, os visitantes. E os eventos acho que começa aí, então isso me marcou muito. E aí depois, na faculdade, eu acabei indo trabalhar em outra área, em agência de viagem, trabalhei anos na Planalto Turismo, aqui em Santa Maria. Logo que eu comecei o curso, eu já consegui estágio lá e segui trabalhando, depois me formei e me contrataram, mas sempre gostei da parte dos eventos. E depois, quando tu veio parar aqui na universidade, como é que tu percebeu essa vontade, talvez, de fazer parte dessa parte mais acadêmica? Como é que tu te aproximou da UFSM? Porque tu também, me corrija se eu estiver errada, mas tu trabalhou bastante tempo no CCSH, que é Sociais Humanas, também na parte acabou indo para o evento lá também, né? E aí cheguei aqui, assim, eu nem pensava em concurso, meu pai é funcionário público,
aposentado da SUSEP, Segurança Pública, e o pai me falava sempre, quem sabe os concursos e tal, na época, né, de pensar na profissão. E aí, quando eu trabalhava na agência, teve uma crise de uma gripe, que eu não lembro qual era agora, não era o Covid, que a gente teve recentemente, mas que também impactou muito o setor. E a gente começou a sentir uma queda nas vendas, né? E eu, com muito medo de ficar sem trabalho, lembrei desse comentário do pai e o concurso público, né? E aí comecei a olhar para esse lado. E nisso, acho que foi 2009, abri o concurso aqui para a universidade e eu me inscrevi. Aí ingressei em janeiro de 2010, fui trabalhar no CCSH, como tu falaste, primeiramente na Secretaria da Pós da Comunicação, no 21 ali. Fiquei alguns meses ali e depois, a convite do professor Rogério Koff, na época, diretor, professor Mauri, eu fui para a direção do CCSH e aí que eu entro na assessoria de comunicação do CCSH. Lá na antiga reitoria ainda, na época, trabalhávamos lá. Eu acho legal quando... Eu também trabalhei na antiga reitoria, né, durante bastante tempo, antes do curso de odontologia, toda a estrutura vir aqui para o campus. E eu conversava com o professor Flavi, essa experiência de vivenciar o cotidiano da universidade em outro prédio, que é um prédio que agora está sendo dado devido valor histórico, porque Sim. os cursos iniciaram lá, né, tem todo esse marco, né, para a cidade também, faz com que pelo menos isso, eu passei por isso, quando a gente vem para o campus, eu acho que é quase que um novo início, assim, é uma nova experiência de viver a universidade, porque eu me senti muito mais inserida vendo as coisas acontecerem, né? Exato. Então, dá essa dinâmica. E eu fui acompanhando esse processo. Nós tínhamos lá ainda, acho que era economia, contábeis e psicologia o direito. Também. Psicologia em prédio de apoio, isso. E aí estava em obras aqui os prédios novos do CCSH, né? E todos naquela expectativa de vir para o campus, né? De unificar o centro aqui no campus, né? Então, na direção ali nesse período foi que eu tive meu primeiro contato com a comunicação e aprendi muito com eles, né? Trabalhei alguns anos ali. E aí depois, sim, em 2013, que o professor Daniel, que já me conhecia ali do centro, conhecia meu trabalho, foi assumir a editora, a nossa editora, e me convidou para vir para a editora. E num primeiro momento eu agradeci, eu gostava bastante do que eu fazia lá e dos colegas também da turma, né? E aí o Daniel insistiu no convite e acabei aceitando. E foi muito bom, né? Cheguei na editora e foi um novo universo. E adoro trabalhar no meio dos livros, planejar nossas ações de divulgação, nossos lançamentos. Eu brinco, a universidade podia ser um universo, né? A universidade, universo, não sei se o radical tem a ver, mas a gente pode fazer um monte de coisa aqui, às vezes só isso, né? Troca de setor e conhece um monte de gente diferente, uma rotina diferente. Eu acho que é sempre engrandecedor, embora eu tenha ficado 14 anos no mesmo setor, né? Sim. Só no ano passado que eu vim aqui para a editora, mas eu sempre circulei, até como voluntária, em outros ambientes. E eu acho que isso, assim, é uma coisa que a universidade propicia para a gente, que não é em qualquer lugar que a gente consegue fazer esse trânsito, né? Isso. E sempre muito bem-vindo, sempre, pelo menos na minha experiência, sempre foi muito positiva, todo mundo muito acolhedor, né? Eu sempre procuro também participar, né, desses cursos que a gente tem aqui na instituição, de várias ações assim que eu posso para realmente isso, fazer essa troca com os colegas, né, conhecer as pessoas de outros setores. E a universidade é tão grande, tem tanta gente, né, e sempre é muito bom, sim, sempre contribui. Então, vamos falar agora um pouquinho com a Grace. Eu. A Grace é nossa bolsista do Desenho Industrial e Comunicação e ela está em vias de se formar, não é? Então, nos conta, Grace, como é que foi... como é que foi tua infância não faz tanto tempo assim. Não, né? logo aí. Mas conta como é que foi que tu te aproximou, porque tu passou por outros cursos antes, né? Como é que foi que tu percebeu essas inclinações, a tua vinda para a universidade? Conta pra gente como é que tu te encontrou daí no desenho industrial e como é que tá sendo a tua experiência lá na editora. Sim, bom, então eu sou a Grace, eu sou bolsista do setor de comunicação há longínquos 4 anos. E eu sou natural do interior de Júlio de Castilhos e depois eu fiz meu ensino médio aqui em Santa Maria, no Colégio da Brigada. Quando eu fiz o PEIS, o antigo PEIS, e na época era aquela coisa assim,
estando dentro da universidade, depois tu consegue qualquer coisa. Não é bem assim. Mas numa dessas eu acabei me enfiando no curso de agronomia. Não era muito o que eu queria, mas vamos lá. Mas também tinha relação com a sua família, né? Porque, exatamente por eu ser de fora e eu... Apesar de não gostar muito de trabalhar na lavoura em si, mas eu sempre ajudei. E aí, pensando assim, eu sou uma pessoa que gosta de estar em lugar mais livre, assim, e aí talvez a agronomia seja um bom curso. Então, fiquei lá por 1 ano e meio, e aí eu vi que ali realmente, se eu continuasse, eu não ia ser feliz. E então, decidi seguir meu sonho. Então, larguei no 3º semestre o curso. Comecei a trabalhar, comecei a fazer cursinho para fazer Enem, para passar para o que eu queria, que era desenho industrial. Em que ano isso? Eu entrei na agronomia em 2016 e daí em 2017 eu decidi que não era o que eu queria e daí eu entrei em desenho industrial depois em 2018 com a nota do Enem. Eu estava aqui pensando com os meus botões, eu nem sabia que o PEIS tinha... Foi o último ano. Foi o último ano, é 2016. Para quem nos escuta aqui, o PEIS é a sigla para Programa Experimental de Ingresso ao Ensino Superior, que era uma prova... Era o PS, na minha vez. O programa seriado, exato. Isso. No fim de cada ano do ensino médio, era feita uma prova relativa àquele conteúdo. Sim. E daí o somatório das questões, enfim, é que dava o valor total para ponto de corte, essas coisas. Se eu não me engano, em 2016 foi o último vestibular que teve. Depois daquele ano, só entrava o pessoal que tinha feito as provas dos PS anteriores. O vestibular não tinha mais. Mas pode ser que eu esteja errado também nas datas. Mas, enfim, daí em 2018 eu entrei para desenho industrial pelo Enem. E estamos aí até hoje. Era para ter me formado já, mas tá a caminho. E foi ali também que, inclusive, conheci a Jéssica, que vos fala. É verdade. Que ela disse que já fez várias coisas da universidade. Fez mesmo, foi minha prof. E depois de, acho que uns 3 anos, faz. Aí agora a gente se encontra de novo. Exato, nós tivemos ali relação professora-aluna. Exato. Eu entrei como docente voluntária no desenho industrial. No fim de 2017, a última reunião de colegiado que teve em 2017 foi que aprovou meu nome para início daí em 2018. Sim. Que eu acho que foi quando daí eu peguei a tua turma, né, no primeiro semestre, e fiquei 2018 e 2019, porque o contrato voluntário era por 2 anos, e 2020 tivemos a chamada pandemia, né? Sim. Então, todos os cursos, a universidade inteira precisou se reorganizar nesse sentido, e as próprias disciplinas, né, tiveram que ser rearranjadas, enfim. Então, eu não renovei o contrato, porque eu não sabia nem como, né, as pessoas mal estavam conseguindo gerir as informações que elas já tinham. Então, ter um docente voluntário, mas voluntário mais ou menos em que medida? Porque você não tinha mais uma sala física para dar aula, né? Essa pessoa teria um acesso como? Nem se tinha pensado sobre. Porque existe toda uma questão de vínculo, né? Como é que esse profissional que está atuando, ele não é, na verdade, uma pessoa... ela está oficial dentro do curso durante um tempo, mas ela não tem as mesmas prerrogativas que o professor que é o efetivo do curso. Então, nem se sabia, né, como dar esse tipo de nível de acesso em termos de sistema e tal. Então, nem concordamos na época, eu e o professor André Dalmaso, que é docente lá do curso, que não ia se saber como levar adiante o processo. Então, naquele momento, na verdade, ninguém sabia como levar adiante quase nada, né? Então, deixa assim. E, bom, daí, então, em 2018 eu entrei no desenho industrial e em 2019, nas férias ainda... Veio uma veterana minha assim, olha só, eu tô saindo da minha bolsa na editora, pensei em ti, o que tu acha? Eu, beleza, vamos. Quando? Amanhã. Eu tava lá fora, lá na mãe, e a mãe, vai. Vai, tá a gente te leva, não tem problema. E aí, foi iniciozinho finalzinho de janeiro ali, acho que foi um pouquinho depois do meu aniversário, e eu vim pra fazer entrevista da minha bolsa. Eu lembro da roupa que eu tava no dia. E eu lembro que eu entrei dia 2 de fevereiro, período de férias ainda. E estamos aí até agora, né? E saindo. Agora diz que já vai nos deixar, né, Jéssica? Exato. Vamos entrevistar a Grace enquanto é tempo. Até porque estamos com um período aberto de bolsas, né? No fica aí, nosso portal. Quem quiser minha vaga, venha, será até bem recebido. Amanhã as inscrições, estamos com 5 vagas assim, aberto. Exato, é um edital
acho que todos aqui podemos atestar a favor da editora, que é um ambiente ótimo de trabalhar. Com toda Né? certeza. Nós nos divertimos muito, as coisas são muito produtivas, eu acho que em boa parte porque nós temos a liberdade de dar risada, clima de muito bom. brincar, né? Então isso é sempre, eu acho que é um ambiente estimulante, assim, né? Sim. Já que a gente lida com criatividade, como é que, né, esse tipo de coisa não pode ser tolhida, né? Não. E- E até para a questão da comunicação, apesar de todo mundo se ajuda, dá opinião, o que acha que é a melhor opção. E assim a gente vai indo e vai construindo coisas novas. Todos juntos, cada um colabora com uma ideia, traz uma muito ideia bom. nova e a gente vai construindo juntos, né? E pensando também no meu lado como bolsista, cresci muito, aprendi muito. É uma experiência assim que acho que todo mundo tinha que, quando tem a oportunidade, tem que agarrar. Assim, 4 anos já fechados, né? 4 já fechados. E é uma coisa assim que só vivendo, só estando ali para saber, porque tu conhece diversas pessoas, essa questão de universo realmente é isso. E é muito prazeroso estar aí. E Toda a experiência, né, recomendo, Grace? recomendo. A gente considera, né, Jéssica, isso importante, né? A gente sempre tem vaga para bolsistas, né? E de ter esse espaço ali na editora, né? Para o aluno vivenciar, né? A experiência além da sala de aula, colocar em prática os conteúdos que está vendo, né? Isso também é bem importante, porque o nosso papel principal aqui é a formação dos alunos, né? Sim. E a gente tem o exemplo de colegas ali, né? Que retornaram para a equipe da editora. A gente até estava comentando ontem, teve um concurso, né? E teve uma bolsista nossa que fez e nós comentando agora, hoje de manhã, que a Shane, né, foi uma colega que foi nossa bolsista também na área da comunicação e depois na distribuição. Depois passou no concurso, veio trabalhar conosco. A Daiane também havia sido bolsista, trabalhou com a gente bastante tempo. E A Tagiane, né, da revisão. A Tagi Já também. entrevistamos aqui. E o mais legal é porque até são poucas áreas ali na editora, geralmente para revisão, tem uma pessoa que já é revisora, que já é da área e que consegue te ajudar em todos os seus processos. Então, tu nunca vai estar desamparado, que nem no meu caso de desenho industrial agora, antes não tinha ninguém do meu curso, mas agora, por exemplo, tem a Jéssica, que é formada em desenho industrial. Então, é legal tu ter alguém que já é formado, que já trabalha e trocar essas experiências da gente que ainda está aprendendo. E, claro, aprendendo a gente sempre vai estar. Mas enquanto a gente ainda é aluno dentro da universidade, que tem como muitas vezes errar e aprender de novo com o erro e que não vai afetar tanto a nossa vida, é uma coisa assim... Por isso que eu falo que é uma experiência que recomendaria para todos. Porque também depois na parte gráfica, tu consegue a ajuda do Gilberto e do Gustavo, que os dois que também... sempre te ajudaram, né? Mais ali Sim, no início, super. né? Toda vez que eu preciso, eu vou lá. Gustavo me ajuda nisso, Gilberto me ajuda nisso. Então, a gente sempre tem apoio de profissionais que são formados e é isso aí, então. Eu costumava dizer, e digo ainda dentro do... Quando eu tenho oportunidade de fazer uma palestra, alguma coisa lá para o pessoal do desenho industrial, mas quando eu fui professora, era mais ainda, né? É o momento de fazer experimentação, quando tu está dentro do curso. Porque depois o mercado de trabalho, às vezes, é um tanto opressor, as coisas começam a se acumular e a produção, né, a produtividade é um imperativo. Não adianta Sim. dizer que não, né, romantizar e dizer que não. Então, às vezes, ter um prazo diferente, poder criar, testar coisas, é esse tempo que dentro da universidade, dentro da aula, da disciplina, do estágio, né, que no caso, dentro da própria universidade, às vezes um estágio dentro de uma agência de publicidade, embora tu ainda esteja supostamente ali num período acadêmico, letivo, fazendo teu estágio, mas aí a rotina é de mercado. Com certeza. Né? É outra... Não tem muito tempo assim para ficar explorando, filosofando, né? Vamos ver qual que será, vamos testar, né? Não é resultado. E também agora, que nem tu comentou antes, que estou em período de final de curso e estou nessa nova fase que é procurar emprego. Então, ter essa experiência anterior dentro da universidade, e nem tu disse, ter a opção de errar e aprender ali, e agora podendo aplicar para vagas, e tu ter um pouquinho de segurança a mais, porque tu tem o que colocar no teu portfólio, tu tem coisas para apresentar. Se tu não aproveitar essas oportunidades
dentro do teu período de estudo, assim, depois fica muito mais difícil. Mas convenhamos, Grace, que 4 anos não são 4 semanas, nem 4 meses, né? Não. Então, tu fez bastante coisa. Me orgulho. Fez. Né? Vários O projetos portfólio, lindos. né? É. Conta pra gente um pouco das coisas que tu acha assim que foram mais diferentes, que dentro desse, né, afinal de contas, 4 anos é bastante tempo, Sim. que passaram por ti que tu acha que foi diferente o suficiente pra tu não ver todo dia. Né? Porque as postagens de Instagram, ok, né? Fazer um banner, ok, isso tá no cotidiano. Mas Mais coisas assim comum. te marcaram, né? A primeira coisa, no primeiro ano, assim, logo cheguei em fevereiro, assim, março, tava tranquilo, assim. Campanha pra Feira do Livro. É uma coisa grande, né? É uma coisa grande. Todo ano tem, e todo ano é diferente, e todo ano tem que pensar em coisas novas. Tem um tema, né, específico que precisa... Uma temática é maravilhosa, mas foi a primeira coisa assim, que me impactou, porque foi a primeira marca assim, de publicidade, mas não tanto identidade visual que eu fiz. E aí, imagina, aí vi aquilo estampado na camiseta que todo mundo tava usando. Ai, não tem coisa mais legal. E ver as pessoas olhando assim, ai, que bonito. Ou entendi o que tu quis passar com isso também. É muito bom. E acho que de outros projetos, assim, fora as campanhas da feira, que são as coisas mais grandiosas, assim, que a gente faz. Também tive a oportunidade de fazer o projeto de identidade visual para o Ineditados, com a ajuda da Jéssica. É verdade. Collab, tivemos essa collab aí. A gente fez junto. Excelente, modéstia à parte, ficou excelente. Um pouquinho de mim, um pouquinho da Jéssica e surgiu o Ineditados. E também temos o FSM Móvel, que está por vir, que esse sim realmente é grandioso em tamanho e que muitas pessoas vão ver. Fiquei bastante orgulhosa de ter sido convidada pelo professor Enéas para fazer esse projeto. Mas conta o que é o FSM Móvel, porque a gente está só dizendo, chamando pelo adianta nome. ainda. Então, o FSM Móvel vai ser um ônibus motorhome institucional da FSM, que vai andar por aí, pelos campos, outros eventos que terão talvez na cidade, feiras em geral, e que vai ser usado talvez por outras pessoas, mas falando basicamente do nosso uso, vai ter quando tiver a feira da Grife em outros campi, ou até dentro mesmo da universidade, vai ser ele que vai estar andando por aí. A gente tem a expectativa de que feiras, como acontecem às vezes em setores, parques, né, aqui da universidade, fora, né, na até cidade. Até ir para Frederico, Palmeira, Cachoeira. As feiras, exato, que são feiras itinerantes, né? Alguns outros eventos às vezes nos convidam, né? E a gente não tem um local às vezes muito próprio até para organizar os nossos livros, né? Então ele vai nos facilitar bastante nesse sentido também. Como às vezes de expor melhor os produtos, né? E transportá-los também, né? Principalmente. De forma mais adequada. A gente vai ter como já tivemos experiências anteriores de verificar um local numa feira em que foi designado para a gente observar que, por questões de umidade, por exemplo, não seria o melhor local para a gente deixar livros expostos. Sim. Chove, molha. E feiras abertas, né, que normalmente a gente está exposto ao clima e nem sempre... É mais complicado. Nem sempre é dia bonito, nem sempre é dia de sol, então os livros ficariam mais bem acondicionados e com a possibilidade da gente ter eu entendo, né, que a parte interna e a parte externa também, Sim. porque a gente pode puxar um toldo, fazer uma área de recepção assim mais personalizada, né, para receber as pessoas, e sem contar que vai estar disponível também, não está essa criação que a Grace fez, ela não é específica com a linguagem da editora. Isso é né? vinculado para o UFSM, para uso da UFSM, e basicamente, que na minha cabeça eu sei o que eu tô falando, mas é o projeto de adesivo que vai ser por fora do motorhome, que foi o projeto que eu fiz. Então, se ficou orgulhosa de ver as pessoas usando camisetas, tu pode dizer que tu fez a camiseta de um ônibus.
Imagina o ônibus As circulando estradas. por aí, a arte imagina, circulando assim, por aí. A mãe sempre diz assim, ai, tu não consegue botar teu nome lá, eu não. Mas eu vou saber, é o que importa, eu vou saber que foi eu que fiz. Eu vou dizer assim, olha lá, eu que fiz. É. Nem a questão do portfólio, que é super importante, né? Sim. Na verdade, as pessoas que forem, em certa mededa, te avaliar e tal, eles vão ver isso no portfólio, E né? com certeza, isso não é uma coisa não que é se vê possível. todo dia. Ônibus. Muito bem. Denise, nos conta, então, um pouquinho da agenda, né? Essa agenda que a gente chegou a implementar no início no ano passado, mas já não pegamos o ano inteiro, né? O ano cheio. A agenda veio nos facilitar muito, né, Grace? Nos dá um norte, assim, em toda a organização, planejamento das ações da comunicação, né? Porque os nossos livros são publicações de diversas temáticas. Então, a gente sempre ficava naquela. Como que a gente vai organizar isso? Como é que a gente vai chegar no público-alvo de cada publicação que é tão específico, né? Quando focar em determinado assunto, enfim. Primeiramente, na comunicação, Jéssica, a gente organiza, eu acho que a primeira coisa a considerar é o calendário institucional, né? Quando a gente começa lá o nosso planejamento. A gente observa, claro, o plano de comunicação da universidade, o próprio PDI, né? As diretrizes ali de incentivo de divulgação científica, enfim, né? Tudo está muito interligado. E a gente inicia olhando, então, o calendário para basear nossas ações a partir daí. Por exemplo, agora teve volta às aulas e a gente estava com uma programação especial lá na livraria e na Grife. Estamos bem contentes com o movimento que foi semana passada lá. Sexta eu pude acompanhar mais de perto, ajudando as gurias no atendimento, né? E muito contentes de estar recebendo esses alunos novos, as famílias chegando, né, para trazer os alunos para Santa Maria. Às vezes nem conheciam a região ainda. Recebemos um menino do Canadá. Sexta-feira lá queria levar lembrancinhas da universidade, né, para casa, para a mãe, para a família. E então a gente começa por aí, observando os eventos, né? Volta às aulas, o Descubra, o Viva ao Campo, sempre que possível. Que também recebeu bastante gente de fora, né, para apresentar os trabalhos. A gente já procura encaixar no nosso calendário, no nosso cronograma ali também e já reservar essas datas, né? E a agenda nos deu um norte, porque o que é a nossa agenda? Não sei se já foi explicado aqui para o pessoal, brevemente, né? Fizemos na época do lançamento, no ano passado, a gente comentou que era uma busca por fazer um foco, né? Em vez de fazer algo tão, às vezes, amplo, Isso, né? Direcionar uma comunicação para um público. A agenda foi uma colega que trouxe a proposta para nós de um evento que ela foi e a gente foi adaptando para a nossa realidade. Ela é uma publicação mensal que sai em formato impresso e também está disponível no nosso site, que traz ali a nossa programação do mês, os eventos que a gente está participando, traz a programação aqui do Ineditados, e aí tudo tá casado agora nessa ideia, né seguindo essa ordem ali. Por exemplo, agora o próximo mês, abril, vai ser o CCNE. Então, a Jéssica já está organizando aqui os convidados também na área. E aí a gente consegue organizar as promoções, a divulgação dos lançamentos, dos livros, todos focados para essa área. Então, traz os lançamentos. Agora, uma novidade que a gente vai começar a colocar na agenda são os saldos, que são aqueles títulos que já estão no final do nosso estoque, ou que já está com marca de tempo mesmo, né? São livros mais antigos que já foram para a feira, já voltaram, ou até de estarem guardados no nosso depósito, eles mais amareladinho e tal. Então, os saldos vão estar com um precinho super especial. E fazem um sucesso. Podem ser adquiridos ali na livraria, ou então podem consultar com a gente a disponibilidade. Também a gente encaminha para qualquer local, qualquer destino, né? E a agenda, acho que é basicamente isso. O pessoal está nos dando um retorno assim, super positivo, né? Ela traz um pôster no verso com a arte de um dos murais aqui da universidade. Então, seguidamente, alguém chega e comenta com a gente quando é que sai a próxima. Eu estou colecionando, estou colocando no meu quarto, estou colocando moldura. E como é focado em cada centro também, a gente vai naquele mês no próprio centro da agenda para divulgar lá. Então, é mais focado para aquele público, tem um objetivo mais pontual e dá mais resultado, porque quando fica muito, às vezes, vago, não chega na pessoa. E é só porque, às vezes, naquele dia ela não abriu o Instagram, não viu a promoção naquela semana. Assim, estando ali no próprio curso, no próprio centro da pessoa, ela caminhando, às vezes vê a agenda ali, pega e descobre, às vezes, muitas coisas, assim, que ela não fazia ideia, né? A Karen, né, e a Patrícia, que estiveram aqui quando falaram na livraria Grife, trouxeram essa experiência das feiras, né, que a Karen é a nossa
vendedora mor há muito tempo, né? E adora fazer essas exposições pontuais, né, nos centros. Então, ela nos contava de que existem pessoas que não circulam tanto pela universidade como um todo, circulam no seu centro, porque os centros são grandes, têm seus blocos. Sim. Às vezes o centro está distribuído em mais de um prédio. Então, a pessoa fica naquela rotina, numa certa triangulação dentro do seu centro. Aí, quando precisaria, né, para aproveitar alguma coisa, precisaria ir até a livraria, já isso foge da sua rotina. Sim, da sua rota. Então, a livraria vai até o centro, faz a exposição, tira dúvidas, e a pessoa agora com a agenda consegue, afinal de contas a agenda serve para isso, né? Se programar, o que vai acontecer, qual que é o mês. Que vai estar a agenda, o stand ali, o stand ali. Então, tem sido bastante produtiva. A pequena experiência que a gente já teve ali no ano passado, acho que rendeu uma visibilidade, né? Um envolvimento que, em certa medida, a gente não tem como falar isso assim de uma forma muito objetiva, porque não é uma experiência, não foi mensurado, mas que agora está reverberando também nessa volta às aulas, de pessoas indo até a loja. Então, acho que muito a ver também essa coisa do pós-pandemia, né? As pessoas voltarem a fazer essas trocas, porque a gente ficou um tanto acostumado às coisas irem até nós também. Sim. Né? Durante esse período, a gente se enclausurou e foi o delivery, foi, né, as compras online, as coisas vindo até mim. Então, agora a pessoa diz, não, mas eu posso ir lá também, né? Vem essa contrapartida da visita, né? E um outro ponto positivo também, que ela nos aproxima dos nossos autores também, né? Que a gente também sempre tem essa preocupação de não é só no momento do lançamento, mas estar mais próximo do autor, né? Aqui no programa também tu tem feito muito bem isso, trazer o autor e apresentar quem é esta pessoa por trás do livro, né? Como que ele chegou aqui, com o que ele trabalha, quais são os próximos projetos, né? Então, além do rosto do livro, a pessoa tem voz, tem uma história. Conhecer o autor instiga ainda mais o nosso leitor, né? E a agenda também tem nos facilitado nesse sentido. Daí a gente foca nessa área, nos chama os autores, faz entrevistas, vem aqui no programa. A gente faz parcerias para a divulgação mesmo do livro também. Nada melhor que eles, né, para saber o contato, onde está o público-alvo, né, daquela pesquisa ali. E se eles vão ter algum evento, se eles vão participar de algum evento, querem levar alguns exemplares, né? Então a gente consegue também ficar mais próximo deles. Os autores, eles são uma peça, né, uma engrenagem muito forte dentro da nossa parte de divulgação, de comunicação. Porque existe, claro, todo um entendimento de que o livro está sendo produzido para fixar um conhecimento que está sendo oriundo lá de um grupo de pesquisa e tal, mas o livro parado na prateleira, ele não funciona, né? Ele tem que estar circulando, o conhecimento é feito para circular. Então, essa ação que tem sido feita de movimentar com os autores, inclusive a questão dos saldos, inclusive a questão dos livros que não são lançamentos, mas nós temos livros que são verdadeiros best-sellers. Hoje, por exemplo, eu estava lá na livraria... 4ª, 5ª edição já, exato. E sempre saindo. E volta e meia nós levamos algumas edições, né, 10, 15 volumes de um mesmo título para ficar lá na livraria. E essa primeira semana de aula é a aula que os docentes normalmente conversam com os alunos, indicam a bibliografia para o semestre. Então, é uma semana muito importante e para a consolidação da disciplina, os combinados que vão ser feitos em sala de aula. E vários alunos chegando lá dizendo, eu queria tal título. Aí a gente vai na prateleira e tem três unidades. Aí a pessoa, nossa, só tem 13. A gente, calma, nós somos a editora desse livro, então não se preocupe. De onde esses 3 saíram, tem muito mais, mas não se preocupe. Porque realmente é uma preocupação, porque o professor indicou, e os meus, eu vou comprar, se só tem esses 3, eu vou levar os 3 porque eu tenho que entregar para os meus colegas. Sim. Não, calma, né? Mas é muito importante isso, porque dentro de uma estrutura disciplinar, curricular, nós temos também que valorizar essa produção interna que é feita aqui, porque nós temos grupos de pesquisa que são muito atuantes em níveis mundiais e até o aluno se dá conta, às vezes, disso, ter uma certa maturidade, de estar um pouquinho mais adiante, entender o que é uma iniciação científica, entender o que é um grupo de pesquisa, a importância disso para começar a pensar, de repente, uma pós-graduação em alguns. Isso leva um tempinho.
Mas se o professor, já lá no início, incentiva, mostra, nós temos uma livraria, olha só quantos professores aqui da universidade têm livros lá de qualidade. Então, é uma contrapartida muito importante, até porque nós contamos, né, com os professores para isso. A gente tem uma verdadeira parceria, não se cobra nada, não é? Toda essa dinâmica que é feita é em prol de comunicação, de divulgação. Super importante, né? Compartilhar o conhecimento, que é o nosso lema, né? E muitos profs também, eles têm os livros que são publicados pela editora e que o objetivo dele é usar na própria sala de aula o próprio livro dele, porque quem melhor que ele também, né? Assim o conteúdo fica mais organizado, né? E que nem a Denise falou antes dos eventos, que a gente, a parte da comunicação, a gente também colabora com esses eventos que não são feitos por nós, mas que se o autor tem interesse ou que ele vai participar lá, a gente pode colaborar de alguma forma, compartilhando o evento, compartilhando posts, enfim, as informações que eles acharem relevante para chegar em mais pessoas também. Organizando para mandar esse livro, né, Jéssica, para chegar lá. E outro ponto, assim, da agenda e da nossa comunicação em geral é a nossa preocupação também de comunicar com o público externo, né? Além do nosso público aqui da universidade. Então, até a própria agenda, ela vai nos nossos pedidos, né? Vai um exemplar impresso. Os nossos clientes PJ, né? A gente, naquele mês também é ofertada uma promoção especial para eles, né? Naquela área, o frete grátis, algum desconto especial. Então, a gente tem o nosso mailing, né? A gente está sempre comunicando também, tanto, né, com o público interno, quanto com nossos clientes parceiros em todo o país, né? Que a gente atende distribuidores e livrarias por todo o país. E autores que são de vários locais também. E autores de fora também, isso. Não necessariamente a gente recebe publicações de autores, de pessoas aqui ligadas à universidade, né? A gente tem autor do Paraná, do Rio, do Canadá. Do Canadá, vários locais. Vários locais. Nós temos verdadeiros best-sellers. Eu acho que é sempre importante frisar que nós temos uma certa competitividade em termos internacionais. Temos livros que são bilíngues, temos livros que são institucionais e que têm uma boa comercialização também, mesmo agora ali na livraria, porque as pessoas que estão se aproximando da universidade querem entender melhor esse espaço que estão vindo a fazer parte agora. Então, é uma questão de se apropriar daquele conhecimento, elas querem fazer parte mesmo e conhecer, né? Então, as meninas lá dizem que é como se fosse, nesse primeiro momento, assim, tem tanta gente que sonhou em fazer parte de uma universidade federal. A família muito sonha. E às vezes a primeira pessoa da família que consegue estar pisando em um lugar assim. Então, acaba virando não é só um espaço de conhecimento acadêmico, mas é um espaço de compartilhar esse sentimento de pertença, porque... De cultura, né? A pessoa quer ir lá e quer comprar a camiseta, a mochila, quer comprar um planner, uma caneca, são coisas mais afetivas até, né? Uma caneca, né? Que vai fazer parte do seu café ali, do seu dia a dia, ou um pin para botar e a pessoa coloca na sua mochila, tem o pin do desenho animado, tem o pin do time do coração e tem o pin do brasão da universidade. Né? Então, isso gera todo um sentido mesmo de estar junto que vai para além do mero conhecimento acadêmico, que às vezes as pessoas enxergam como uma coisa mais fria, talvez, né? Sim. E a gente percebe isso com famílias que realmente, né, eu às vezes fico ali, né, na loja também, a gente percebe que as pessoas vêm e querem conhecer um livro que fala na universidade. Não, meu filho, então, além desses que tu vai comprar para fins acadêmicos, vamos ver esse aqui que que mostra como é que a universidade foi construída. Olha só que legal. E daí a pessoa leva para casa. O pai quer saber qual é que esse lugar em que o filho agora vai. Disso. E que antes a gente estava falando de Feira do Livro, no passado eu tive a oportunidade de participar da Feira do Livro de Porto Alegre, tanto na parte da construção. Além do dia do lançamento, né, Grace, que a gente sempre se envolve bastante. A gente vai do lançamento e as peças e tudo que precisa pro dia, mas eu trabalhei lá na banca vendendo livros. E não tem coisa mais legal do que chegar alguém e dizer assim, a livraria da FSM, eu estudei lá, sabia? Tantos anos atrás, às vezes 40, 50 anos atrás. E às vezes a pessoa, assim, do primeiro curso, tu vê um senhorzinho e começa a contar a história de como é que era.
e pergunta se como é que tá Como é hoje que é em hoje? dia. E pessoas que trabalham por lá, trabalham em Porto Alegre, mas que se formaram aqui, que muitas vezes a maioria das pessoas não são daqui da cidade. E é muito legal ver esse fluxo de pessoas que saem daqui e vão definitivamente para o mundo, né? Então, a universidade é muito ampla nisso e a comunicação, a nossa comunicação faz parte disso Esses eventos, também. né, nos propiciam muito vivenciar isso, né? A gente trabalha com a Feira do Livro de Santa Maria e a Feira do Livro de Porto Alegre, que são 2 momentos muito especiais para a gente, né? Que é quando a gente vê o resultado do nosso trabalho, né? De todo o nosso trabalho, desde que chega a obra ali que é submetida. A Marta encaminha lá para os conselheiros, o conselho trabalha, faz, né, a sua avaliação, vai para a parecerista, vai para a revisão com os colegas da revisão, vai para a diagramação, chega para nós divulgarmos e distribuirmos, né, esse livro então publicado, mas no momento do lançamento a gente vê, como a Grace diz, vivenciar, né, ver o autor contente com a sua obra, recebendo o público e poder ver esse resultado, né, é um momento muito bom. E às vezes é o momento que mais nos aproxima deles também, né? Agora com a pandemia, como a gente falava, né, do online. Porto Alegre no passado mesmo nós fomos, aí a gente viaja juntos, né? Saímos daqui a turma todo mundo junto, uma excursão. Uma excursão Santa Maria Porto Alegre. E às vezes é no momento que a gente vai conhecer o autor, que trocava e-mails ali com a Marta há tanto tempo, né? Com o pessoal durante a construção do livro, e a gente vai se conhecer daí no momento do lançamento. E agora a gente já está se organizando para a Feira de Santa Maria, que daqui uns dias está aí, né? 28 de abril. Teremos uma edição bem especial da feira. E já estamos nos organizando também para a nossa sessão coletiva, para o nosso stand. Teremos, acho que na maioria dos livros, esse ano, e-books, né? Que é uma outra questão também que a gente estava conversando, que às vezes nos questionam, mas vocês vão fazer lançamento de e-book? Até acho que a gente foi um dos primeiros que lançou aqui na feira o livro eletrônico, né? Mas sim, por trás do e-book também tem um autor, né? Que vai estar ali falando sobre a sua obra e recebendo os visitantes da mesma maneira, sou muda o formato, ou o livro está impresso, ou o livro está digital, ou é um audiolivro, enfim, né? E às vezes também tem alguns de distribuição gratuita, que nesse caso ele só tem o formato digital, né? Não é um formato impresso. E que também merece ser lançado. entra na programação ali. Eu percebo que ainda existe, mas é uma mudança cultural que também não vai acontecer de uma hora para outra. A pandemia também, né? Nós tivemos um programa sobre essa retomada de produção editorial pós-pandemia, né? Mas que existe ainda uma correlação muito forte do livro com o impresso. Né? Quando se fala em livro, a pessoa não passa pela cabeça, num primeiro momento, a versão digital. Sim. Como se essa materialidade fosse um pré-requisito, quando, na verdade, o conhecimento, o saber, ele não tem materialidade, ele pode estar em diversos formatos, né? Ainda mais livros científicos, assim, tu já imagina tu usando o livro na sala de aula e passando um marcador em cima. É um contexto exato de imaginário, né? Já se imagina naquele sentido. Então, quando a gente para pensar, por exemplo, uma outra forma, que são formas de acessibilidade, enfim, mas um audiobook, que sequer vai estar escrito, ele vai estar um arquivo em áudio, quer dizer, o áudio também é etéreo, né? A gente acabou de falar a palavra, ela já acabou, né? Não é uma letra que está ali escrita. Então, vai se tornando uma coisa que precisa mudar uma chavinha da importância do conhecimento enquanto mensagem. Sim. Mais do que está impresso em uma página, ou mais forma do que como vai chegar. E muitas pessoas também, essa questão do reter a informação, não retém informação lendo. Às vezes a pessoa retém informação ouvindo, assistindo um vídeo sobre o conteúdo. Então, eu mesma sou uma pessoa que a leitura em si, quando é uma coisa mais científica, mais da minha área, eu prefiro muito mais ter aquela informação em áudio. Eu consigo reter informação melhor. Então, nesses casos, eu acho que ela tem que estar em todo o contexto. Ela tem que estar em áudio, tem que estar em livro. E quanto mais puder compartilhar, é melhor. Então, eu acho que esses eventos em que a gente consegue levar o autor para fazer a divulgação do seu e-book, ele está sendo valorizado também, porque muitos autores chegam até nós e quase fazem um muxoxo quando recebem a informação de que a primeira versão vai ser digital. eletrônica. Se depois tiver uma boa venda, se tiver alcançado um determinado público, se faz uma tiragem impressa. Mas eu não consigo entender como
algo menor, de forma alguma. Claro que não. Né? Porque o conhecimento está ali, ele é autor da mesma forma, o trabalho que é feito de revisão, de diagramação... A qualidade é a mesma. A qualidade é a mesma, em nada deixa a desejar com relação ao impresso. Mas aí os professores... Ainda se tem aquela ideia, né, do livro impresso. Mas já Desse- chegou tem que para ser nós impresso, também né? casos que o autor não fazia questão de ser impresso. Para ele, o digital era o que mais era relevante para o uso dele, às vezes para o uso dos alunos, é o que mais funciona. Eu percebo que existem volumes, hoje em dia, que são, dado o fato das pessoas carregarem e terem que levar em aula, por exemplo, seria muito mais interessante para uma turma ter a versão digital, poder levar num tablet, num leitor, em alguma coisa assim. Às vezes tem arquivos que até pelo próprio celular é capaz da pessoa fazer a leitura, né? Não vou entrar no mérito ergonômico, se seria o mais adequado ou não, mas é possível ter a informação, enquanto que tu vai ver o livro, ele pesa 3,4 kg. Sim. Esse é um caso real, não é? É. Então, não seria de E às repente... vezes não é só aquele livro. Não é só aquele, a são pessoa vai mais. levar todo o restante do material. Então, eu entendo que são casos que, se for se fazer uma reflexão sobre, é quase natural a pessoa olhar e dizer, poxa vida, nesse contexto, não tenho dúvidas de que o e-book seria mais favorável, né? Mas ainda tem uma pequena resistência, e eu acho que esse trabalho que a editora faz, de dar espaço igual para a pessoa... Vai lançar o seu... mas como é que eu vou fazer uma sessão de autógrafos? Sim, Eu achei... sempre tratamos igual e buscamos alternativa, né, Grace? Eu acho E fomos interessantíssimo. aprimorando. A Grace trouxe a ideia da gente fazer uns cardzinhos e a gente experimentou e deu super certo, né? Até para essa pessoa que quer escrever um recadinho e com QR Code para direcionar ali para o livro, a gente acha uma maneira. Essa peça eu achei bem disruptiva. Porque a materialidade que a pessoa quer, então tem vamos o card. resolver. Sim, tem o QR Code, vai direto para o site, se a pessoa quiser comprar o livro, pronto, na mão, tá ali na hora. E tem o espaço para dar um autógrafo e, acima de tudo, trocar uma ideia com o autor, que afinal de contas é para isso que ele está lá. Né? Vai para tirar foto e tal, ele é autor, afinal, né? Sim. É autor daquele material que muitas vezes, talvez pela própria imaterialidade, alcance espaços, né? Já que a gente falava dessa coisa da pessoa que vai embora e vai para a vida, a peça que é feita, o livro que é feito, ele também vai para lugares que a gente não espera. O produto cultural, depois que ele está impresso e começa a circular, ele não tem mais pai nem mãe, né? Só vai. Então... vocês falavam aí do rapaz canadense que teve aqui, né? Eu acredito, né? Ele nem sonha que está sendo tão mencionado aqui, né? Tão citado. Mas ele quis levar para o Canadá um jogo de cuia e bomba. Porque achou interessante, achou peculiar, não é uma coisa que se tenha lá. Porque para ele não é só a cuia e a bomba, é um produto cultural. É um símbolo, né? É um símbolo de um lugar... exótico, talvez, que ele tenha vindo visitar. Olha né? onde é que eu fui parar. Olha como que eles tomam água. Água quente, como Água assim? Então, é uma coisa que esse tipo de significado de olhar que vai ser dado vai muito da pessoa que está entrando em contato com aquilo ali, né? A gente não tem muito como agregar mais coisas, né? A pessoa é que vai receber aquilo ali e dar um significado para ela. Então, né, dentro dessa perspectiva toda, a Grace... em seguida está se formando, o que pensa em fazer, a gente sabe, né? Que está procurando. Por favor, alguém me contrata. Então, a gente está indo aqui para os nossos minutinhos finais, aí temos 5 minutinhos finais. Alguma coisa que eu não tenha perguntado, o que vocês gostariam aí de talvez convidar para as ações que estão se iniciando? Eu ia só comentar de algumas ações que, além dos eventos e tudo isso que a gente já comentou, que a gente está sempre procurando também inovação, né? E observando muito do mercado. Então, a gente, muitas vezes, é uma editora universitária que pela primeira vez faz alguma coisa tipo pré-venda. Nós nunca tínhamos visto, né, outras editoras universitárias com pré-venda e a gente já lançou algumas, né? Recentemente com até. kits mega legais. Isso, tinha um livro que estava esgotado, né, Jéssica? E as pessoas estavam procurando bastante e ia demorar um pouquinho ainda para sair. Então, lançamos a promoção da pré-venda e foi super legal, né? Tinha um desconto especial, tinha um frete, tinha uma eco bag.
E entre outras ações que a gente já fez também. Sim, até o próprio box que temos agora, Isso, que é uma tivemos o novidade. programa passado. É, o primeiro box da editora. Uma super promoção. Se fosse comprar os livros separadamente, seria um valor bem mais caro. Então, super vale a pena. No box, até 30 de março, né? Vamos aqui fazer a devida referência, porque ainda dá tempo. Sim. O box, tanto na nossa loja quanto no nosso site, o site ele ainda está com frete grátis, mas falando assim em português, é quase como se comprasse 3 livros e pagasse só 2, né? Porque Sim. o valor um desconto bem especial. é de 149 Por tá 99. Então, são... É isso, né? Tá com 30, enfim, arredondando aqui na minha matemática ao vivo, 30% de desconto. Então, e ainda por cima tem o frete grátis, que às vezes acaba sendo um impeditivo para algumas pessoas, né, comprarem online. E para quem é daqui de Santa Maria ou daqui da região, enfim, dá ainda de fazer a opção de comprar no site, pela praticidade, e retirar na livraria. loja. Sim. Né? Se a pessoa não quiser o envio, enfim, o envio ainda está gratuito ainda assim, né? Mas é possível vir, se quiser visitar, já quer conhecer também. E até relembrando da agenda, que se alguém está interessado em algum título, mas que não tem tanta pressa assim de comprar e quiser esperar o seu mês, geralmente tem frete grátis no mês daquele Sim. do centro que o livro tá realocado, então tem que ficar sempre atento aos meses ali, sempre tem uma promoção boa rolando. E ainda, né, se fala muito na transdisciplinaridade, existem temas que eles são comuns a mais de uma área, né? Então... Tem um mês para ele também. Tem um mês para ele. E agora eu fico pensando assim, ó, vamos contar um segredo aqui, já que quase ninguém está nos escutando. Existem situações em que o livro ele vai fazer parte da área dele, da área afim e do mês interdisciplinar. Sim. Por causa por exemplo, 3 autores que compuseram aquele livro, cada autor é de uma área diferente. E aí então, tem várias oportunidades. Tem várias oportunidades, a pessoa tem que ficar de olho. Sim. Porque não pode deixar passar, né? Enfim, não é o ano inteiro, né? Não. Então, esses momentos que a gente faz agora no início de ano, a gente costuma fazer um movimento mais importante, vamos chamar assim, porque é essa recepção, né? Esse calor para receber a volta às aulas, e tem muita gente chegando, né? Como nós já comentamos, vindo de outras cidades, não conhece, às vezes é a primeira pessoa da família que está fazendo parte de uma universidade federal. Então, é muito importante que essas pessoas se sintam bem recebidas e saibam que podem contar conosco, né, nesses diferentes aspectos da universidade. Tem gente que vem literalmente morar aqui dentro da universidade. Sim. Né? Então, é importante saber onde é que ficam as coisas. Isso é interessante que, às vezes, a loja acaba virando uma referência, porque as pessoas sabem onde é que fica. Aí, chegando lá, a Karen sempre vai saber dizer Sempre. onde fica cada coisa da cidade. Exato. Então, e é perto do arco. Eu acho que tem muito a ver com essa coisa da entrada, né? Sim. A grife, ela é a nossa vitrine. Né? É um projeto do gabinete do reitor para a divulgação da instituição. Ali na editora, a gente faz um trabalho bem mais administrativo, né? A gente não recebe diretamente o público, a não ser algum autor, alguém que vai submeter a obra, né? Geralmente algum cliente que vem aqui de alguma livraria local. Mas a nossa interno, vitrine, né? É a livraria e a grife, né? Nosso contato com o público é ali. Em especial, quando acontece, a gente já percebendo essa relação afetiva, né? Como a gente comentou antes, de pessoas que vão se aproximando, querendo fazer parte realmente de uma estrutura nova, um novo marco na sua vida, e elas querem mostrar isso, querem agregar isso, né, na sua vestimenta, no seu dia a dia. Então, ter orgulho. Exato, eu acho que a gente não pode, em momento algum, deixar isso passar batido, né? Já que existe um reconhecimento de quem está chegando para querer fazer parte, então que seja recebido com muito afeto. Tanto do que está chegando, quanto daquele que nos reencontra, né? E também E que tem bons para momentos. se aproximar e recordar muita coisa. Lá na Feira do Livro de Porto Alegre, inclusive, um dos dias que eu também fiquei lá, aconteceu uma situação em que 2 pessoas de 2 momentos diferentes de suas vidas fizeram parte aqui da UFSM. E se encontraram, mas assim, elas não se conheciam antes. Elas não conviveram aqui na UFSM, mas uma olhando uma fileira de livros
e outra olhando outra fileira de livros, começaram a conversar. Saíram de lá melhores amigos. A gente olhava, parecia que eles tinham crescido juntos. E trocando Acharam algo em comum e trocando cartões. E eles ainda tinham sido alunos, acho que do mesmo centro, alguma coisa assim. Tinha um aspecto de pessoas em comum que eles conheciam. Então, como é que a gente não se conheceu antes? Não sei. Se conheceram agora, então. Pro resto da vida. Então, é uma coisa que realmente marca uma fase muito especial da vida das pessoas, né? Verdade. E, com certeza, toda a comunicação que é feita para receber, para divulgar e para acolher é muito importante. E estamos sempre fazendo o nosso melhor, né? Para receber e para divulgar, levar o bom nome da universidade. Adiante. Gurias, muito obrigada pela participação. A gente que agradece, né, Grace? Foi uma tarde ótima. E para você que nos escuta aí do outro lado, seguimos com mais aí o início em abril, CCNE, né? Ciências Naturais e Exatas. Então fique de olho na nossa agenda e nas promoções na loja, no site. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.